Eu tinha uma tia, matriarca da nossa família, infelizmente faleceu, que passou por um problema gravíssimo. Me procurou, meu filho, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. O que foi, tia? Preciso de um atendimento, preciso aqui de uma cirurgia para tirar uma pedra nos rins e o meu plano negou. Preciso que você me ajude, que entre com a ação, salve minha vida. Oh, meu Deus, deixa eu ver, tia, cadê a negativa? Fui olhar a negativa. Antes eu queria fazer uma pergunta. Existe algum profissional com maior privilégio do que da Câmara Legislativa, da Câmara dos Deputados? Nenhum, pois ela era da Câmara. Mulher batalhadora. Minha amiga, ela tinha um plano de saúde, o top. Aí, voltando, né? Quando ela me deu a negativa, eu falei, mas tia, o plano de saúde da senhora era top. Por que a senhora está nesse aqui? O plano de saúde era muito bom. Por que a senhora está nesse aqui? Ah, meu filho, uma pessoa me procurou, um profissional me procurou para falar que era para reduzir o valor do plano, eu fui para esse plano aí. Quando eu fui olhar, a segmentação do plano dela era ambulatorial e ela precisava de uma cirurgia. Falei, tia, eu infelizmente não posso fazer nada pela senhora. Nada, nada. Porque ela tinha um plano muito bom que dava cobertura para tudo e foi migrada ou buscou contratação de um outro plano para economizar e foi para um plano que não tinha cobertura. Essa nossa aula a gente vai falar sobre segmentação de plano de saúde e essa história está ligada à segmentação de plano. As segmentações dadas pela norma, especialmente a RN 465 da ANS, atual rol da ANS, separa os planos da seguinte forma: odontológico, ambulatorial, hospitalar e hospitalar com obstetrícia. A história da minha tia elucida um problema gravíssimo, porque ela tinha um plano hospitalar, e eu não lembro se era hospitalar com obstetrícia, mas era hospitalar, e ela foi migrada para um plano ambulatorial. E por qual razão que ela não teve cobertura e eu não pude fazer nada por ela? É o que a gente vai ver. A primeira segmentação que a gente precisa entender aqui é a odontológica. É um plano mais simples, né? Ele vai dar acesso ali a tratamentos odontológicos, tratamentos rotineiros, limpeza dentária, eventualmente endodontia, né? Um canal, uma restauração pequena. E é isso que o plano odontológico vai oferecer. Para você saber se determinado procedimento tem cobertura no plano odontológico, no ambulatorial, hospitalar, obstetrícia, basta você ir lá no rol da ANS e você vai ver aqui. Nesse caso, ó, biópsia de lábio com diretriz de utilização, ele é um plano odontológico, mas também pode ser atendido pelo ambulatorial, hospitalar e hospitalar com obstetrícia. Ok? Ou seja, os planos odontológicos terão cobertura na segmentação odontológica constante lá no rol da ANS. Qual é a exceção que a gente tem aqui na odontologia? São os procedimentos bucomaxilofaciais. Eu atuei muitos anos na buco, é a minha expertise principal quando se fala de especialidades é a bucomaxilo. E ela é uma lato sensu, ela é um procedimento odontológico, mas a resolução normativa 465 da ANS diferencia a bucomaxilo nessa natureza do odontológico. Então ela diz, por exemplo, aqui, ó, terão cobertura no artigo 19, né? Terão cobertura os procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais listados na RN para segmentação hospitalar, conforme disposto. Tarará. Então, os procedimentos bucomaxilofaciais têm cobertura não pelo plano odontológico, mas sim pelo plano hospitalar. O artigo 22, por exemplo, é uma norma negativa e uma norma positiva. Repare, ó, os procedimentos bucomaxilofaciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelo plano odontológico. Olha que coisa curiosa, né? É um procedimento odontológico? Sim. Tem cobertura pelos planos odontológicos? Não. Mas, norma negativa aqui. Porém, tem cobertura obrigatória no plano da segmentação hospitalar e plano de referência. Norma positiva, bucomaxilo não tem na odonto, mas sim na hospitalar. Aqui vem o problema da minha tiazinha, rapaz, olha só. O que diz o artigo 18 dessa RN 465? Repare que é o artigo anterior ao artigo 19, que fala sobre plano hospitalar. Diz o seguinte: o plano ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou ambulatório. E aí vem continuando e diz:
não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico e terapia que demandem apoio ou estrutura hospitalar por período superior a 12 horas, ou serviço de UTI ou similares. Entendeu o problema da minha tia? Ela foi migrada. Ela fez uma espécie de downgrade. Ela estava no plano hospitalar, ou hospitalar com obstetrícia, e veio para o plano ambulatorial. Quando ela foi diagnosticada com pedra nos rins e que precisava fazer uma cirurgia para implante de duplo Y lá, o plano de saúde falou, não, você não tem cobertura aqui, porque você precisa de internação hospitalar. Olha que doideira. Ela foi colocada num plano. Não precisava, porque, como eu falei dos privilégios, um servidor da Câmara dos Deputados tem plano de saúde premium, super top, mas por economia, por ser leiga, foi para o plano ambulatorial. É tão séria essa questão que uma das ações que eu mais ajuizo é essa. A pessoa busca uma internação 2, 3 horas da manhã, ela está num período de carência de 6 meses e o plano fala bem assim, olha, não tem cobertura, você está em período de carência, porque eles utilizam essa justificativa aqui do período superior a 12 horas para dizer que não tem cobertura. Nesse caso, eles têm que oferecer os primeiros socorros, estabilizar, e depois das 12 primeiras horas mandar para o serviço público. E isso acontece com muita frequência, ou seja, classificar um tratamento de urgência e emergência de plano hospitalar com obstetrícia para o plano ambulatorial. Entendeu por qual razão você precisa saber diferenciar as segmentações de plano? Porque você pode estar solicitando autorização de um procedimento num plano ambulatorial que não tem cobertura, vai perder tempo, perder dinheiro, enfim. Já o plano hospitalar, ele compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e atendimento caracterizado como de urgência ou emergência. Olha só, como eu falei no exemplo anterior, ainda que você esteja nesse plano, é comum que operadoras te classifiquem como no plano ambulatorial e tentem negar o atendimento, falando que são nas 12 primeiras horas. Essa é a cobertura. E o hospitalar com obstetrícia não muda muita coisa, a única coisa é que ele insere os procedimentos relativos ao pré-natal, assistência parto e tal, devendo incluir coberturas e tal. Entendeu? Isso são as segmentações de plano de saúde. Próxima vez que você tiver de frente uma carteirinha de plano, eu estou jogando uma maldição para você. Você vai pegar e vai falar, meu Deus, eu não consigo evitar, eu vou ter que olhar a segmentação. Aí você olha. Geralmente é AMB, ou odonto, AMB, OSP, OBS. Siglas para odontológico, ambulatorial, hospitalar e hospitalar com obstetrícia, ok? Próxima aula a gente vai introduzir um assunto que não tem muita repercussão, quase não tem briga nenhuma, que é o rol da ANS. Aqui a gente já está no módulo 2, já estamos chegando no módulo 2. Continuamos ainda a introdução, módulo 2, conhecendo o terreno, a saúde suplementar, e a gente vai falar sobre rol da ANS. Fique aqui comigo, até a próxima aula. Um abraço.